Isaías capítulo 53. À medida que você for achando, então, você achar aí, localizar o texto, pode se colocar de pé. E nós vamos ler todos os 12 versículos, amém? Todos nós vamos ler, não importa a sua versão, eu vou contar até 3, então fique tranquilo, leia pausadamente, preste bastante atenção nas palavras que você vai ler aí, amém? Então faça isso. 1, 2, 3. Quem creu? Amém. Curva a sua cabeça. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui, ó Pai. O Senhor conhece cada coração nessa manhã. Sabe, ó Deus, o que cada um aqui precisa, Senhor, ó Deus, de Ti. Nós estamos aqui para adorá-lo, para sair por aquelas portas, Senhor, ó Deus, convictos de que o Senhor nos ama nesta manhã, de que o Senhor nos resgatou e nos salvou, Pai, para nos transportarmos para o reino da luz. Cantamos aqui, Pai, que vai valer a pena. Tem valido a pena te servir, Senhor. Tem valido a pena, ó Pai, caminhar contigo. Que o Senhor continue a fortalecer essa vida aqui, essa família aqui nesta manhã. Aqueles que estão nos ouvindo também pela internet, Senhor, que o Senhor visite nesta hora. Assim nós te louvamos, ó Pai, te engrandecemos. Que o Senhor possa falar aqui. Tenha liberdade, Senhor, em nosso meio, através do Teu Espírito Santo, para falar ao nosso coração aqui, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar. Vamos combinar o seguinte: se essa mensagem tiver alguma coisa a ver com você, tá bom?
se ela tiver alguma coisa, se ela fará o seu coração, se ela tem tudo a ver com você, você fique livre aí, tenha liberdade para dar um glória a Deus, para dar um amém, para concordá-la. E se ela não tiver nada a ver com você, eu vou entender que você ainda precisa conhecer o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Amém? Isaías 53, verso 1 e 12, é um texto muito conhecido de todos nós aqui, muito conhecido. Ele fala do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E só lembrando, né, naquela semana, na semana da Páscoa, onde Jesus agora está sentado com seus discípulos e vai ali comer a ceia com eles. Aí daqui a pouco Judas vai se levantar, vai sair, vai entregar Jesus. Satanás já tinha posto em seu coração esse intento, e agora ele sai e entrega. Daqui a pouco Jesus vai sair desse lugar e vai com seus discípulos para outro lugar, e ele vai ser preso, manietado, vai ser levado perante os sacerdotes, vai ser acusado. Ele vai dizer, né, que ele é o Filho de Deus, e ele vai ser acusado de blasfêmia. E aí começa toda aquela trajetória que você já conhece. Jesus é preso, é humilhado, ele é levado perante Pilatos. Pilatos tenta livrar Jesus daquilo, tenta livrar. Ele diz: olha, você não sabe que eu tenho poder para tirar da mão desse povo? E Jesus vai olhar para ele e diz: nenhum poder é te dado se dele não vier do alto. Você é rei dos judeus? Você assim diz. Para isso eu vim a esse mundo. Querido, e o povo, irmãos? O povo vai pedir um criminoso. Era costume libertar um criminoso. E vai ser trazido Barrabás diante daquele povo. E talvez Barrabás estivesse num canto ali, naquele palco ali, e Jesus no outro, com uma coroa de espinho, humilhado. E talvez Jesus tenha olhado para Barrabás. A Bíblia não diz, mas eu acredito que ele olhou para Barrabás, e Barrabás deve ter olhado para ele. E talvez Jesus estivesse pensando: aproveite essa oportunidade que você está tendo. Aproveite essa nova oportunidade que eu estou te dando. Eu estou indo na cruz por sua causa também. E Barrabás ali sai daquele lugar, e Jesus é incriminado, e Pilatos o entrega para ser crucificado. Entrega para ser crucificado. E aí, querido, você sabe, Jesus foi crucificado, morreu naquela cruz, e no primeiro dia da semana, no domingo pela manhã, irmãos, uma centena de soldados na frente daquele túmulo, guardando aquele túmulo, nem túmulo selado, com o anel de Herodes, nem o túmulo selado foi capaz de deter a ressurreição de Jesus. Aquela pedra rolou, a terra estremeceu, e aquele que estava morto ressuscitou, querido, ressuscitou. Algumas mulheres foram lá pela manhã, e elas encontraram um anjo que diz: por que vocês buscam aquele que vive entre os mortos? E elas saíram dali e avisaram os discípulos. Eles vieram correndo, Pedro e João vieram correndo e constataram que Jesus não estava ali. Jesus daqui a pouco vai aparecer para eles. E naquele mesmo dia, irmãos, naquele mesmo dia, Jesus vai aparecer para 2 dos seus discípulos, no final da tarde do domingo. Estavam desconsolados com tudo que havia. Jerusalém era um alvoroço só, irmãos. E agora alguém se aproxima de 2 discípulos e pergunta: o que é que vocês estão conversando? Ele diz: mas de onde você é? De onde você é? Você não sabe das coisas que estão acontecendo em Jerusalém? Sobre Jesus, o Nazareno? Nós pensávamos que ele fosse o Messias. Já é o 3º dia e as coisas permanecem. E aí eles estão discutindo, parado nesse caminho, irmãos. E aí, irmão, Lucas registra, né, esse relato, e explicando-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Quando nós lemos Isaías 53, irmãos, talvez Jesus aqui tenha se apoiado também nessa revelação do profeta Isaías, que aconteceu 700 anos antes,
Só em Isaías, irmãos, são 17 capítulos que dão referência à pessoa de Cristo. Nele você encontra palavras como Senhor, o renovo do Senhor em relação a Cristo. Encontra Deus Emanuel, maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, a raiz de Jessé, Pedra angular, Rei, Pastor, Servo do Senhor, Eleito, Cordeiro de Deus, Líder e Comandante, Redentor e Ungido. Todas essas palavras, irmãos, estão somente no livro do profeta Isaías, e em todas as escrituras você encontra referências a Cristo, e Cristo usou, irmãos, para trazer a revelação para esses dois discípulos de Emaús, tudo o que as escrituras falam a respeito dele. O capítulo 53 é o grande capítulo do Antigo Testamento. Ele está para o Antigo Testamento, assim como João 3,16 está também para o Novo Testamento. Ele profetiza sobre a obra expiatória do Messias. E nenhum outro texto, irmãos, expõe de modo tão completo o propósito e a morte vicária de Cristo na cruz. Nenhum outro texto. Essa é a profecia mais conhecida sobre a crucificação de Jesus. Isaías a escreve 8 séculos antes da vinda do Messias, e faz declarações, você leu pausadamente, faz declarações profundas acerca da pessoa de Cristo. Qualquer pessoa que tenha um contato com o Evangelho, com a obra de Cristo, fica evidente que quando essa pessoa lê esse texto, já sabe, está falando da pessoa de Cristo, está falando do propósito da cruz. Isaías 53 revela isso. Mas sabe o que nós achávamos acerca disso? É o que o texto também diz. Nós achávamos, ele não tem beleza, ele não tem formosura para que a gente o deseja, ele não se parece nada como um rei. Veja como ele se veste, não tem beleza, não tem formosura exterior. Olha, ele também é uma pessoa experimentada no trabalho árduo, trabalho duro. Como um Messias, alguém poderia ser assim, experimentado no trabalho duro? Nós também o achávamos que ele cometeu algum pecado, estava recebendo um castigo merecido de Deus, porque foi Deus mesmo que aprove moê-lo, fazendo-o enfermar. Deus está o castigando. Nós o reputamos como um ferido de Deus. É Deus que está fazendo isso com ele, porque provavelmente ele também é um homem pecador. Olha, ele está sendo tirado do nosso meio. A sua vida está sendo cortada cedo demais. Ele não deixou nenhum descendente. Pelo menos assim não deixou esposa, não deixou filhos. Ele foi cortado sozinho da terra dos viventes. Querida, é isso que nós achávamos dele. Mas não é isso que a Bíblia declara. A Bíblia declara que ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Ele deixou muitos descendentes, ele deixou uma posteridade. Todos aqueles que se achegarem a ele repartirá os despojos. Essa é a obra redentora de Cristo. Irmãos, se Jesus não tivesse descido, se humilhado até a morte de cruz, irmãos, nós não subiríamos. Se ele não tivesse descido e se humilhado, irmãos, nós desceríamos direto para o inferno. Essa é a realidade da humanidade. Mas ele desceu, ele morreu na cruz como oferta, como sacrifício agradável a Deus, para remir o homem dos seus pecados, para nos livrar da ira vindoura. Uma personalidade, irmãos, da Trindade veio a este mundo, tomou a forma humana, se fez servo e se humilhou até a morte de cruz. Uma personalidade da Trindade. Deus não pegou anjo, não pegou querubim, não pegou nenhum outro ser humano para fazer isso. Ele pegou o próprio Filho e providenciou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
O verso 4 a 8 que lemos diz: verdadeiramente, preste atenção, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus, oprimido, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras fomos sarados, todos andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, Ele não abriu a boca. Eu não sei como que você entrou aqui esta manhã, talvez você tenha entrado um pouco dolorido. Muitos de nós nessa época visitamos, os túmulos de nossos parentes que já se foram, e ficamos meio abatidos, saudosistas, tristes com a perda. Talvez você entrou aqui esta noite, querido, porque está passando por uma luta financeira, ou está enfrentando uma enfermidade. Talvez você entrou aqui nessa noite triste, desanimado, achando que está sozinho. Eu não sei como você entrou, mas Deus sabe. Mas saiba de uma coisa, Jesus pode curar essa enfermidade, eu creio. Jesus pode, mas veja bem, mais tarde outra enfermidade chegará. Jesus pode livrar você dessa tribulação, mas é bem provável que outras chegarão. E mesmo que Jesus, irmãos, ressuscite o morto, mais tarde, definitivamente, a morte o visitará novamente. Nós oramos por livramento, esperamos milagres e curas, mas o que importa, irmãos, o que importa para nós é que nós venhamos a correr essa carreira que nos foi proposta, olhando firme para o autor, para o consumador, que é Jesus Cristo, consumador da nossa fé. Nós somos chamados, irmãos, a deixar as nossas coisas, os nossos próprios desejos, e tomar a nossa própria cruz e seguir a Jesus. Somos conclamados, irmãos, a ter bom ânimo e seguir a Jesus, negar-se a si mesmo. Essa vida, irmãos, nessa vida aqui, essas coisas elas são comuns. Nós oramos, cremos em milagres. Mas veja, irmãos, vamos olhar um pouquinho mais alto. Vamos mirar o nosso alvo um pouquinho mais alto, vamos tirar o nosso olhar dessa terra, dessa tribulação, das coisas que nós estamos vivendo, irmãos. Sim, trabalhar é necessário, fazer planos é necessário, casar é necessário, cuidar de filhos, a educação, tudo isso é necessário, irmão. Mas nada disso, irmãos, traz verdadeira paz, salva o homem, só traz peso, preocupações, ansiedades. Como é que eu faço então? Eu tenho que mirar um pouquinho mais alto. Eu tenho que olhar naquele que verdadeiramente pode me dar paz e alegria, pode me ajudar. Eu tenho que lembrar das suas promessas. O resultado, irmãos, do trabalho da alma do Senhor, nós podemos encontrar em toda a Escritura. Apocalipse, o último livro da Bíblia, capítulo 21, de 3 a 5, diz o seguinte: ouça isso, irmão, porque se isso não encher o teu coração, nada mais preenche o seu coração. Se isso não te alegrar, esposa não alegra, marido não alegra, filhos não alegram, trabalho não alegra. Essas coisas não trazem paz. Isso aqui traz paz. Então se concentre nas promessas do Senhor e avance, irmãos, corajosamente pela vida. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas, e disse-me: escreve, 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 porque essas palavras são verdadeiras e são fiéis. Pode confiar, irmãos, essas palavras são verdadeiras e são fiéis.
É por esta razão, irmão, que o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, no capítulo 15, versos 51 a 54, diz algo, irmãos, poderoso que nós aguardamos. Ele diz: eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, ao abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isso que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista de imortalidade. E quando isto que é corruptível revestisse de incorruptibilidade, e isso que é mortal revestisse de imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Irmãos, a morte não tem poder, irmãos. Ela não teve poder para reter Jesus no túmulo, e não terá poder para reter você também. É promessa. É por isso que em Romanos 11, quando o apóstolo Paulo explica o plano de Deus, da salvação dos gentios e da salvação dos judeus, no finalzinho lá, 33 a 36, ele brada um hino de vitória tremendo, irmãos, que já virou canção. Ele diz o seguinte: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, ou quão inescrutáveis são os seus caminhos, porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Querido, se essas coisas não preenchem o seu coração, eu não sei o que preenche. Se essas coisas não mudam a vida, eu não sei o que muda. Essa obra redentora, Jesus sabe da sua tribulação, sabe que ela é grande. Aguenta firme. Jesus sabe que sozinho você não consegue, e por isso Ele prometeu que não nos deixaria órfãos. Através do Espírito Santo de Deus, Ele estaria conosco para sempre. Creia, querido, que Jesus está bem próximo de você, Ele não está longe. Uma outra coisa interessante, irmãos, e agora nós vamos dar um salto no tempo. Nós vamos lá para o dia da crucificação. Vamos voltar lá no dia da crucificação, lá no Gólgota, lá no lugar de morte, lá no lugar chamado Caveira. É interessante que Isaías declara, irmãos, que ele foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. De fato, Jesus não abriu a boca, irmãos. Jesus não abriu a boca de uma maneira desesperada, não abriu a boca pedindo clemência. Não, ele não fez isso. Ele sabia que estava acontecendo o tempo todo e que Deus estava no controle. Ele sabia que voltaria ao seu lugar de glória. Ele não abriu a boca desesperadamente. E eu gostaria então aqui, irmãos, partindo para o final, antes de participarmos da ceia do Senhor, relembrar aqui algumas palavras, não palavras de desespero de Jesus. Não são palavras de desespero. Pelo menos 7 vezes Jesus se manifesta a partir do momento da crucificação. Ele se manifesta pelo menos 7 vezes. Eu gostaria aqui agora de relembrar algumas palavras dele. Isaías 53, 12 diz que ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Que coisa, irmãos. Jesus ali sendo pregado por volta de 9 horas da manhã, ele está sendo crucificado, está sendo preparado, deitado naquela cruz, e Lucas 23, 34 registra algo espantoso, presenciado por todos, e muito provavelmente pelos 2 ladrões também que estavam sendo crucificados, ou já estavam crucificados naquela cruz, na sua cruz. Ele registra que Jesus ora ao Pai, ele diz: perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Queridos, Lucas 23, 34 registra essa oração poderosa de Jesus: perdoa-lhe, Pai, eles não sabem o que eles estão fazendo. A segunda coisa, irmãos,
A segunda coisa que é registrada em João capítulo 19, verso 26 e 27, Jesus agora se dirige à sua mãe. Você lembra? Maria acompanhou Jesus todo o tempo, e agora ele confia os cuidados da sua mãe ao discípulo a quem ele amava, João. Provavelmente, irmãos, em todo o tempo Maria está ali, chorando, vendo a agonia de Jesus, e ela também não fica histérica, mas a Bíblia registra a sua dor. E aí, preocupado com essa situação, preocupado que a mãe agora fica sozinha, né? Ele coloca dentro da casa dessa mulher um homem muito parecido com ele em amor, João, conhecido na Bíblia como o apóstolo amoroso. Ele diz: mulher, eis aí o teu filho. Se dirige a João: João, eis aí a tua mãe, cuida dela para mim, cuida dela. Irmãos, a coisa mais gostosa é quando você tem dentro da sua casa pessoas amorosas. Quando você tem dentro da sua casa pessoas que apaziguam, pessoas que fortalecem, pessoas que dão palavra de ânimo, pessoas que abraçam, pessoas que beijam. Jesus não colocou nenhum outro discípulo dentro da casa, colocou João, porque João era muito parecido com ele em amor e carinho. Era aquele discípulo que se reclinava no peito de Jesus. Irmãos, nenhum outro fazia isso. João era o mais próximo dentre todos os discípulos. E ele agora confia sua mãe aos cuidados de Maria, porque a sua dor era imensa, irmãos, e Lucas registra isso. Lucas registra o que aconteceria com a alma daquela mulher. Veja bem Lucas 24, 35. Simeão os abençoou. O contexto aqui é que José e Maria foram levar Jesus no 8º dia e apresentá-lo no templo, e apresentar a oferta que era relacionado a isso, e Simeão estava lá, tomou o menino nos braços, não é? E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: este menino, ele está destinado a causar a queda e a elevação de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, Maria, uma espada transpassará a sua própria alma. Queridos, a dor daquela mulher era como se uma espada estivesse transpassando a sua própria alma. A dor de uma mãe, a dor de alguém que viu uma criança crescer, sabia o seu propósito, sabia que foi um anjo que lhe anunciou, sabia para que ele veio, mas a dor era intensa. E aqui Jesus é o cuidado com a família, cuidado com a sua mãe. Essa é a segunda palavra. A terceira palavra de Jesus, irmãos, ela é dirigida a um transgressor, porque você sabe, ele foi contado entre os transgressores. Aquela morte cruel era destinada a criminosos, e Lucas 23, 43, irmãos, registra isso. Agora elas são dirigidas a um criminoso, porque eles observaram Jesus, irmãos, da mesma forma, ambos observaram que Jesus orou pelos seus algozes, orou por todos ali. Em um dado momento, ambos, irmãos, estão se dirigindo a Jesus, dizendo: se você é o Filho de Deus, desça e nos salve também. Mas em algum momento, um deles, irmãos, se arrepende. Isso é arrependimento, porque ele olha para Jesus, percebendo tudo isso. Jesus não está desesperado, está orando, e está ainda providenciando cuidado para outros, irmãos. Ele diz: esse homem deve ser o que ele realmente diz que é, o Filho de Deus. E agora, na iminência da morte, irmãos, ele se dirige a Jesus e diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus devolve, irmãos, uma palavra que transporta aquele homem do reino das trevas para o reino da luz. Ainda hoje você estará comigo no paraíso. Condenado pela sociedade, sem poder restituir o que havia feito em toda a vida, ele dá um salto das trevas para a luz. Nós o condenaríamos, irmãos, nós pediríamos a sua morte, e foi isso que aconteceu com ele.
mas Jesus o tira do laço da morte, irmãos, e transporta para a vida eterna. Ainda hoje você estará comigo no paraíso. A quarta palavra de Jesus, irmãos, tem a ver com sua dor. Você sabe que a partir do meio-dia até as 15 horas, houve trevas por 3 horas sobre a face da terra. Isso nos remete, irmãos, ao Egito, quando o povo estava lá. Essa foi a penúltima praga no Egito, antes da morte dos primogênitos. Esta foi a penúltima praga no Egito, antes do cordeiro pascal ser imolado e o seu sangue ser aspergido na porta. Agora, antes que Jesus, irmãos, brade na cruz, antes de Jesus suspirar o último suspiro na cruz, irmãos, são 3 horas de densas trevas. Isso deve ter trazido à memória esse fato, na memória do povo de Israel. Mas ele estava ali agonizando, e ele agora, irmãos, lança aqui outra palavra. Ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Marcos 15, 34. É nessa hora, irmãos, que o pecado de toda a humanidade está sendo transferido para Jesus. Todo o peso do pecado da humanidade, irmãos, do homem caído, está sobre os ombros de Jesus. A sensação agora, irmãos, é de estar sozinho naquela cruz. Deus mesmo não está presente ali. Ele se vira, ele tem que se afastar um pouquinho, porque você sabe, né? O que nos afasta de Deus é o pecado. E como ele é Cordeiro de Deus, e agora os nossos pecados estão sendo transferidos, ele está levando sobre os seus ombros, é necessário que Deus se afaste um pouquinho, para que ele cumpra o propósito. E a sensação é de solidão mesmo. Deus meu, por que me desamparaste? Não é, irmãos, uma falta de convicção de quem é, mas é uma sensação do que o pecado realmente causa na vida do ser humano. Um afastamento de Deus, uma solidão, os seus ossos se secam. Essas são outras palavras de Jesus. As próximas palavras de Jesus, irmãos, estão registradas em João 19, 28, que retrata toda a humanidade, toda a agonia, todo o sofrimento que a cruz pode provocar. Ele diz: tenho sede. Tenho sede. E você sabe o que eles lhe deram, né? Lhe deram vinagre. Quando você vai para o Salmo 22, você vai ter mais detalhes. O Salmo 22 relata ali, irmãos, coisas impressionantes acerca do que estava acontecendo no corpo de Jesus, como ele se sentia. Depois você lê em casa o Salmo 22 e medite nele. Tenho sede. As penúltimas palavras de Jesus estão registradas em João 19:30. Está consumado. No grego é tetelestai. Está consumado. Tetelestai. Essa palavra, irmãos, do grego, ela possui 3 significados. Preste bastante atenção. 3 significados. A primeira tem a ver, irmãos, quando um pai manda um filho fazer uma tarefa, e o filho vai e cumpre essa tarefa, e ele volta para o pai e diz: pai, tetelestai, acabei o trabalho, terminei o trabalho, está consumado, tetelestai, pai, eu acabei a obra que o Senhor me mandou fazer, está consumado, eu terminei esse trabalho, pai. A segunda coisa, irmãos, que tem a ver com dívida. É quando alguém que deve algo em algum lugar ou a outra pessoa, ele vai e quita essa dívida, e ele resgata a nota promissória. Nessa nota promissória é escrito: tetelestai, tetelestai, está pago. A dívida que era sua, você não pagou, Ele pagou. Será que você poderia dar um glória a Deus, se isso tem a ver com você? E a terceira coisa, irmãos, que deveria encher também o nosso coração,
tem a ver quando alguém comprava uma propriedade. Tem a ver quando alguém compra uma propriedade. Ele vai lá, ele compra essa propriedade, agora ele quita essa propriedade. E na escritura dele, no documento que lhe dá posse, está escrito tetelestai. Ou seja, posse definitiva. Posse definitiva, é sua. Irmãos, Deus nos comprou, irmãos, Ele tem posse definitiva. A palavra de Deus diz que ninguém pode arrancá-lo de suas mãos. Ele mesmo não lança ninguém fora. Ninguém pode tirá-lo de mim. Você foi selado pelo Espírito Santo, porque você e eu somos posse definitiva. Glória a Deus mesmo, irmãos. E a última palavra, irmãos, antes de Jesus expirar naquela cruz, está em Lucas 23, 46. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E aí são registrados, querido, alguns fenômenos. Um tremor sacudiu aquele lugar. Tremor sacudiu. Sepulcros foram abertos. Mateus 27, a partir do verso 52, registra: sepulcros foram abertos e mortos, irmãos, foram ressuscitados. Porque Jesus tem poder sobre vida e morte. Ele mesmo disse: ninguém pode tirar a minha vida. Ninguém. Eu voluntariamente a dou. Eu tenho poder para entregá-la e tenho poder para reavê-la. Esse mandamento eu recebi de meu Pai. E Ele dá prova disso na sua morte, ressuscitando alguns mortos, irmãos. Um outro fato que acontece é que aquele véu que separa o lugar santíssimo do resto, aquele véu de 11 metros de altura, quase um palmo de largura, é rasgado de alto a baixo, abrindo assim um novo e vivo caminho na presença de Deus, onde qualquer pessoa que crê em Jesus como seu Senhor e Salvador é conclamado a entrar com ousadia pelo novo e pelo vivo caminho aberto pelo sangue de Cristo. E esse cenário se fecha agora, irmãos, com uma declaração poderosa, e eu encerro aqui. O centurião presente, os seus soldados presentes, quando eles veem tudo isso, quando eles são testemunhas, irmãos, eles ficam tomados de terror. E aí é uma declaração poderosa, irmãos, que ecoa até os nossos dias. Ele diz: verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Vai valer a pena, irmãos. Vai valer a pena. Fica firme. Eu não sei o que te aflige nessa caminhada, mas as Escrituras sempre nos exortam a caminhar com firmeza. Não é uma caminhada fácil, a porta é estreita, o caminho é árduo, mas nós somos conclamados a andar com firmeza. Sabe por quê? Porque vai valer a pena. Um dia tudo isso vai passar. Daqui a 50 anos, boa parte de nós não estará aqui mais. Daqui a 100 anos, nenhum de nós. Nós estaremos, irmãos, no nosso lugar de descanso, na presença de Deus. Nós vamos poder lembrar desse dia, que vai valer a pena. Valeu a pena. Valeu a pena trazer os nossos filhos, valeu a pena orar, valeu a pena dobrar o joelho em casa, valeu a pena perdoar os nossos inimigos, valeu a pena trabalhar, valeu a pena clamar a Deus. Vai valer a pena. Tem valido a pena para você? Eu gostaria que você se colocasse de pé, se isso é uma verdade. Coloque-se de pé. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Pai. Te engrandecemos nessa hora, porque podemos aqui recobrar a nossa memória, Senhor, ó Deus, por tudo que o Senhor fez por nós. Estamos aqui, Pai, para nos inclinarmos à Tua vontade, rededicar a nossa vida a Ti. E agora que vamos, Senhor, ó Deus, participar dessa mesa, dessa ceia,
Ah, Senhor, ó Deus, que nós possamos realmente fazê-lo, ó Senhor, de tal maneira que glorifique o Seu nome. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que coisa boa. Enquanto a mesa é trazida até aqui à frente, os diáconos que estão encarregados de nos ajudar se aproximam. Quero ler um texto da palavra do Senhor. Não vou ler a carta aos Coríntios hoje, quero ler a base dela. No livro de Lucas, no capítulo 22, a palavra diz assim: E quando chegou a hora, Jesus se colocou à mesa, e com ele estavam os seus apóstolos. E disse-lhes o Senhor: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que eu venha a padecer. Porque vos digo que não comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. Então ele tomou o cálice, e dando graças, disse: Tomai-o e repartiu entre vocês. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu o pão, deu-lhe aos seus discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. Amém. Amém. O que nós fazemos aqui nessa manhã é em memória do Senhor. É por Ele. É por sua grandeza, é por sua exaltação, é por sua beleza, é por seu sacrifício, é por sua renúncia que a igreja se reúne ao redor dos elementos, ao suco da uva, falando do seu sangue, o sangue de uma nova aliança, o sangue de um novo acordo. O pão partido, falando do seu corpo, o corpo que foi moído em nosso favor. Então nós agradecemos a Deus por essa hora. É uma hora em que a gente reflete na vida, mas uma hora em que a gente para pensar nesse amor tão grande que Deus teve por nós. É por isso que a pergunta que o Espírito faz através do apóstolo: se Ele não nos negou nem o seu próprio Filho, como não nos dará juntamente com Ele todas as demais coisas? Que certeza! Você está diante de um Deus que não negou a você o próprio Filho. E a pergunta do Espírito é essa: então, o que é que Ele vai negar? Que tipo de companhia, que tipo de proximidade, que tipo de interferência, que tipo de compaixão Ele vai negar? Então essa é uma hora boa da gente continuar com o Senhor aqui nesse momento. Os elementos estarão sendo distribuídos e você deve aguardar para a gente participar juntos.
aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos você glorificar Jesus um instante para falar com Ele. Participando da mesa, nós devemos nos lembrar da responsabilidade, não é? De partilharmos a mesa. A mesa precisa ser partilhada. Você está aqui servido, mas a mesa não é só para você, a mesa não é só para mim, a mesa não é só para essa igreja. O Senhor tem um monte de gente que Ele quer seja servido também. Então que a gente venha entender bem dessas questões enquanto participamos aqui. Você tem na sua mão esse pedaço de pão, o símbolo do corpo de Jesus Cristo, que foi moído por causa dos nossos pecados. Ah, que coisa boa a gente saber que nada pode nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Aqui nessa hora, com esse pedaço de pão na mão, nós nos lembramos que um novo e vivo caminho nos foi aberto, onde a gente pode entrar com ousadia diante do Senhor, né? E vir até a presença dEle, por causa da sua disposição em pagar o preço da nossa redenção, da nossa aceitação. Em Cristo Jesus, você e eu somos bem-vindos à mesa. Então participe aí dele, aí onde você está nessa hora. Comamos do pão nesse momento. Você tem na sua mão essa porção do suco da uva, o
o Senhor ensina claramente que é o símbolo do seu corpo, o símbolo de uma nova aliança que o Senhor fez conosco. A primeira aliança Moisés lê o texto da lei sobre o povo. Milhares e milhares de pessoas ouvindo aquele texto tão sério da lei. E uma vez que Moisés termina de ler a lei, ele indaga do povo se o povo estaria disposto a cumprir aquilo. E o povo então responde numa voz que sim, eles cumpririam a lei de Deus. Fizeram esse compromisso. Uma vez assim, Moisés pega do hisopo, pega de um ramo de um vegetal, asperge no sangue de um cordeiro e salpica sobre o povo e diz o seguinte: esse sangue é o sangue da aliança que vocês fazem com Deus. Na Páscoa daquela noite, o Senhor toma um suco da uva e diz assim: esse é o sangue de uma nova aliança. O Senhor fez uma nova aliança, um novo acordo, um novo testamento. O Senhor fez um novo pacto, um pacto vigente com você, que não é baseado na sua e nem na minha perfeição. O pacto vigente é baseado na graça de Deus em Cristo Jesus, qual nós nos apropriamos pela fé. Você tem em sua mão então essa porção do sangue, do suco da uva. Eu chamo você a participar nessa hora aí onde você está, até que Ele venha. Encerre esse momento aí com Jesus nessa hora. Senhor, nós encerramos esse tempo aqui de culto comum, de culto juntos. Te louvamos pelos louvores que entregamos ao Senhor. Te louvamos pela palavra que recebemos. Te louvamos pela intercessão, pela súplica, pela ação de graça diante de Ti nesta manhã. E agora que o Seu povo sai desse lugar, despede em paz o Teu povo. Oh Deus, Tu sabes como nós necessitamos da Tua presença. Tu sabes, Deus, como nós necessitamos do calor da Tua proximidade. Então continua, Deus, com o Teu rebanho, continua com a Tua ovelha, continua com o Teu servo, a Tua serva. Que essa semana o nosso culto lhe seja vivo, lhe seja agradável, como um aroma suave que suba até diante de Ti. O Senhor perceba, Deus, o nosso culto diário nesses próximos dias. E que a graça do Senhor, o amor de Deus, o nosso Pai, e que as consolações e o poder do Espírito Santo sejam renovados sobre as nossas vidas. E que seja assim em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida. Você pode se despedir aí das pessoas perto de você. Um bom culto, irmãos. Um culto vivo a Deus, para a glória dele.